Valendo, aula 3 do nosso curso de sintaxe. Retomar para dar continuidade. Na aula passada, nós falamos sobre a transitividade verbal. Vocês devem lembrar, falamos sobre os tipos de verbo, né? Sobre os verbos de ligação, sobre os verbos significativos, que também são chamados de verbos nocionais, porque indicam noção de determinada ação. Falamos sobre a transitividade verbal, no tocante a entendermos que alguns verbos necessitam de complemento, outros não. E nessa questão, nós temos aí a, a divisão em verbo intransitivo, que é aquele que não precisa de complemento, pois tem significação completa, e os verbos transitivos, que são aqueles que necessitam de um complemento. E vimos também que os verbos transitivos, eles podem ser diretos ou indiretos. Quando é que o verbo é transitivo direto? Quando ele pede um complemento obrigatório, tá certo? Mas não necessita do auxílio da preposição. Ele vai direto ao seu complemento. E quando é que o verbo é transitivo indireto? Pois bem, ele é transitivo indireto quando ele necessita de um complemento, mas ele precisa da ajuda da preposição para chegar ao complemento. Ele não vai diretamente. Ele vem, passa pela preposição para chegar ao complemento. E vimos ainda que o verbo de ligação, que temos uma relaçãozinha aí no material de vocês, né, dos verbos de ligação, ser, estar, permanecer, ficar, parecer, continuar, virar, andar, tornar-se, eles não transitam. O que quer dizer isso? Que eles não pedem um complemento obrigatório. Que a palavra que vai estar depois do verbo de ligação não é objeto direto, não é objeto indireto, é o predicativo do sujeito. E essa noção de verbo significativo e de verbo de ligação, eu retomei por quê? Porque nós vamos agora classificar os tipos de predicados. E vamos precisar entender que, assim como o sujeito, quando nós vimos tipos de sujeito, apresentava um núcleo, e esse núcleo era quem classificava o sujeito em sujeito simples, sujeito oculto, sujeito indeterminado, sujeito composto, sujeito inexistente. Também existe núcleo no predicado. E é esse núcleo que vai dizer se o predicado é verbal, nominal ou verbo nominal. São três os tipos de predicado: verbal, nominal e verbo nominal. Pois bem, tendo essa informação em mente, vamos aqui. Observe. Quando é que o predicado é verbal? O predicado é verbal quando o seu núcleo é um verbo significativo. Foca nisso aqui, ó. O predicado é verbal quando o núcleo dele é um verbo significativo, um verbo nocional, que indica acontecimento, fenômeno natural, ação, desejo e por aí vai. Tá certo? Qualquer frase, perdão, qualquer oração que você observar que existe ali um verbo significativo, não tenha medo de afirmar que aquele predicado é um predicado verbal. Primeiramente, nós vamos retomar aqui o conceito de predicado. Vai que alguém tenha esquecido, né? Predicado é tudo aquilo que se declara acerca do sujeito da oração. Tudo aquilo que se diz a respeito do sujeito. Para ficar mais fácil ainda,
quando você identifica o sujeito da oração, o que sobra, quando você retira o sujeito, costumo dizer isso na sala de aula, quando você retira o sujeito, o que sobra é o predicado. Não importa o tamanho. Pode ser uma palavra. Professor, pode ser uma palavra? Pode. Eu cito muito esse exemplo aqui, que inclusive é um versículo da Bíblia. Jesus chorou. Aqui eu tenho os termos essenciais da oração. Quais são os termos essenciais da oração? Sujeito e predicado. E aqui eu tenho, nessas duas palavras, eu tenho os termos essenciais da oração. Chorou, verbo. Quem chorou? Jesus, sujeito da oração. O que eu disse de Jesus? Ele chorou, predicado. Pronto. Aí estão os dois termos essenciais da oração. Claro que a oração não para só nisso. Essa daí parou só nisso, né? Mas eu tenho os termos acessórios, tenho os termos integrantes, mas para orações maiores, tá certo? Então, só para retomar o conceito de predicado. Tudo aquilo que eu falo a respeito do sujeito da oração é o predicado. Nessa oração, Jesus chorou. O que eu teria aqui? Eu teria chorou. Chorou é um verbo significativo. Portanto, chorou é o núcleo do predicado. Se, acabei de dizer a vocês, eu tenho um predicado cujo núcleo é um verbo significativo, o predicado é verbal, tranquilo, sem estresse. Acabou. Não está no slide o que eu vou dizer agora. Portanto, eu peço que quem costuma estudar anotando, anote. Se não anotar agora, anote quando for revisar a aula. Vamos lá? Verbo significativo. Isso não está no material, viu? Verbo significativo sempre funciona como núcleo de predicado. Ponto. Vou repetir. Verbo significativo, verbo de ação, verbo que indica fenômeno natural, por aí vai. Esse tipo de verbo sempre funciona como núcleo do predicado. Vou repetir. Anote que isso não está no material. Tá certo? Então, com essa informação, você já sabe o seguinte: se aparecer um verbo sozinho, o que eu digo de um verbo sozinho? Um verbo sem predicativo. Um verbo sozinho. Um verbo significativo sozinho na oração, o predicado é verbal. Por que o predicado é verbal? Porque o núcleo do predicado é o verbo significativo. Ou seja, sempre que eu tiver um verbo significativo, ele vai ser o núcleo. Nós vamos ver com a sequência da aula que pode ser que o verbo significativo venha acompanhado. Aí já é outra questão. Mas, por enquanto, fica com isso na cabeça. Verbo significativo sempre é núcleo de predicado. Professor, aquela exceção não tem exceção. Sempre é núcleo de predicado, o verbo significativo. Certo? Para essa regra, não tem exceção. Para esse detalhe, não tem exceção. Não que eu conheça. Certo? Sigamos, pois. Predicado verbal é aquele que apresenta como núcleo um verbo significativo. Certo? Só que eu tenho outra estrutura em que o, o verbo não é significativo, é um verbo de ligação. Aí vai ser importante o que eu falei na aula passada, memorizar aquela lista de verbos de ligação. Ser, estar, permanecer, ficar, parecer, continuar, virar, andar, tornar-se, em alguns casos, viver, tá certo? Memoriza aquilo ali, até porque são pouquíssimos. Facilita agora, na hora de classificar o predicado. De repente está assim, ó. Olha só.
A garotinha parece feliz. O que eu tenho aqui? Vamos lá. Eu tenho o sujeito da oração. Quem é? A gente vai relembrar. Para encontrar o sujeito, a primeira coisa que se faz é encontrar o verbo. Depois de encontrar o verbo, a gente procura o sujeito da oração. Aqui está o verbo. Parece. Quem parece? Quem parece? A garotinha. Então, a garotinha é o quê? É o sujeito dessa oração. Só que esse sujeito apresenta um núcleo, que é a palavra mais importante. Eu tenho duas palavras, né? Tenho duas situações, o a e garotinha, tá certo? E a regra diz o seguinte: pode exercer função de núcleo do sujeito um substantivo, um pronome ou uma palavra substantivada. Se a gente tivesse feito uma análise morfológica anteriormente, nós saberíamos que esse a é artigo, esse garotinha substantivo, esse parece verbo de ligação e esse feliz adjetivo. Morfologia. Cada palavra em sua classe gramatical. Artigo, garotinho substantivo, parece verbo de ligação, feliz adjetivo. Beleza. Aí eu procuro agora o núcleo do sujeito, porque eu quero classificar esse sujeito para fazer uma análise completa. Apesar de o foco ser tipo de predicado, a gente está dando uma pincelada geral para ir refrescando a memória de vocês. Então eu tenho duas palavras, a e garotinha. Garotinha é substantivo. Pode ser núcleo do sujeito. A é artigo, não pode. Então, só tenho esse núcleo aqui. Eu venho aqui, separo garotinha e chamo de núcleo do sujeito. Esse A é o quê? É adjunto adnominal. Tranquilão? Adjunto adnominal. Parece feliz é o quê, professor? Parece feliz é o predicado da nossa oração. Agora, o predicado feio da porra, predicado na nossa oração. Parece feliz. Por que é o predicado? Porque é tudo aquilo que eu disse a respeito do sujeito. Tá certo? Então, eu falei que o sujeito, a garotinha, parece feliz. Então, esse é o predicado. Aí você diz, pronto. Já sei que é um predicado verbal. E o predicado verbal por quê? Porque eu tenho um verbo aí e o núcleo vai ser o verbo parece. Não. Ah, professor, mas o núcleo do predicado não é sempre um verbo? Não. Todo predicado tem verbo. Não existe predicado sem verbo. Não existe. Tá certo? Não existe na gramática predicado sem verbo. Mas nem todo verbo é núcleo de predicado. E é o caso dos verbos de ligação. A informação que eu vou dar aqui também não está no material. Que informação é essa? Verbo de ligação nunca funciona como núcleo de predicado. Tá certo? Verbo de ligação nunca funciona como núcleo de predicado. Ah, professor, você falou agora há pouco que verbo é núcleo. Sim, verbo significativo. Verbo significativo sempre é núcleo de predicado. Verbo de ligação nunca é núcleo. Dê um jeito aí, escreva isso no canto do caderno aí e memorize essa informação. Verbo de ligação nunca é núcleo. Não naquele caso, não tem aquele caso. Nunca é núcleo. Certo? Não tem aquele caso. Acabou. Ah, mas você disse no começo da aula que a gente tem que encontrar um núcleo para classificar o predicado. Tá certo? Disse sim. E então, se o núcleo não é parece, é quem? É feliz. Eu preciso de um núcleo. Não preciso do predicado? Preciso. Não pode ser parece porque é um verbo de ligação e verbo de ligação não pode ser núcleo.
Para quem sobrou o abacaxi? Para feliz. É o núcleo do predicado. Mas feliz é o quê? É um adjetivo? É. Lá na morfologia. Aqui na sintaxe, ele é o predicativo do sujeito. É uma característica do sujeito garotinha. Então, o que eu tenho de informação aqui? Quem foi que chegou? O que eu tenho de informação aqui? Olha só. O que eu tenho de informação aqui? Primeiro, repetindo. Verbo de ligação nunca é núcleo de predicado. Nunca. Segunda informação. Verbo significativo sempre é núcleo de predicado. Predicativo sempre é núcleo de predicado. Professor, qual predicativo? Do sujeito? Do objeto? Os dois. Todo núcleo, todo predicativo é núcleo de predicado. Então, memorize isso aí. Quais palavras podem exercer função de núcleo do predicado? Sempre. Verbo significativo, sempre é núcleo, e predicativos sempre são núcleo, seja predicativo do sujeito ou do objeto. Vou repetir, essas informações não estão nesse material aí, tá certo? Então aqui, eu estou passando para vocês agora, não estão aí nesse material. Essas anotações, tá certo? Portanto, é importante que ou agora ou depois vocês, quando forem revisar a aula, copiem, certo? Importantíssimo. Por quê? Porque são essas informações que vão lhes ajudar a classificar o predicado. Olha só, como é fácil. Ai, meu Deus do céu, tipo de predicado, eu nunca entendi isso. Entendeu porque estudou comigo. Agora vai entender. Olha só, o que eu tenho aqui? Se o predicado apresenta um verbo significativo sozinho, predicado verbal. Acabou. Se o predicado, a estrutura do predicado apresenta um predicativo do sujeito e um verbo de ligação, o núcleo não pode ser o verbo. Vai sobrar para quem? Para o predicativo, que é um nome. Portanto, esse predicado aqui, eu vou chamar de predicado nominal. Por isso que o nome é nominal, o nome do predicado é nominal, porque o núcleo é um nome. Tá entendendo? Olha que legal. Aí, como nem tudo são flores, entendi. Quando o verbo é significativo, tá sozinho, ele é o núcleo, predicado nominal. Quando tem predicativo do sujeito e verbo de ligação, o núcleo sempre vai ser o predicativo, então, predicado nominal. Acharam pouco e criaram o tal do predicado verbo nominal. Acharam pouco, estava muito fácil, aí inventaram de aumentar e botaram o predicado verbo nominal. Que nada mais é do que a junção, você pode pensar dessa forma, dos dois tipos de predicado. Do verbal com o nominal. Como assim, pessoal? Vamos lá. Olha só. Everton chegou cansado. Cansado. Everton estava na formatura do irmão dele e tal, foi dormir tarde, viajou para Campo Grande no outro dia bem cedinho, chegou cansado. Natural. O que eu tenho aqui? Vamos fazer análise morfossintática. Porque aqui o coco é bem sequinho. Morfossintática. Everton, substantivo. Professor, Everton é sujeito. É, mas lá na sintaxe. Aqui é primeiro morfologia. Beleza. Chegou, verbo. Por enquanto, eu não vou dizer se é de ligação ou significativo, porque eu quero a participação de vocês, já já. E
adjetivo. Morfologia, só for. Só tem 3 palavras que eu faço, né? Vamos, então, para a questão da sintaxe. Eu falei na aula passada que a nossa língua portuguesa, na ordem direta, a frase vem na seguinte sequência. Primeiro eu tenho o sujeito, depois eu tenho um verbo e depois eu tenho complemento. Inicialmente a sequência é essa. Então, eu vou procurar o sujeito da oração. Só que para isso eu tenho que encontrar o verbo. Como eu já fiz a análise morfológica, eu sei que o verbo é chegou. Não vou mais sofrer com isso. Aí pergunta ao verbo. Quem? Quem chegou cansado? O que o verbo diz? Everton. Essa resposta do verbo me diz quem é o sujeito da oração. Sujeito, Everton. Só tem um núcleo, a própria palavra Everton é o núcleo do sujeito, é o substantivo, nós já vimos lá em cima. Como só tem um núcleo, o sujeito é simples. Acabou. Já foi, morreu. Agora vamos para o predicado. O que eu falei de Everton? Falei que Everton chegou cansado, predicado. Beleza. Mas eu preciso agora classificar o predicado. Perfeito. Vamos lá. Chegou, verbo, e a pergunta é, enquanto eu tomo água, vocês respondem. No microfone, no gogó aí, ou então nas mensagenzinhas ali. Chegou é um verbo significativo ou é um verbo de ligação? Agora responda, não estou falando sozinho, não. Chegou é significativo ou é de ligação? Estão digitando com os pés, é? Chegou até agora a resposta aqui não. Bora. Já falei várias vezes que aqui é o canto de errar. Aqui é o canto de não ter medo de errar. Cuida. Eu acho que é significativo. Olha aí, até que enfim Valquíria falou. Valeu, Valquíria. Valquíria. Agora também ela falou querendo não falar. E Maria Clara também. Eu acho que é significativo. Vamos na certeza? Chegou, indica uma ação. Indica a ação de chegar. Então, pode dizer convictamente, tanto Maria Clara quanto Valquíria, que foi que responderam. É um verbo significativo. Pode dizer, se errar, aí não tem nada. A gente conserta aqui, diz qual é o certo e vamos para frente. Não tenho medo de errar. É um verbo significativo. O que eu disse agora há pouco? Que todo verbo significativo funciona como núcleo de predicado. Então, eu tenho aqui, ó, núcleo do predicado. Cansado. Cansado. Morfologicamente é adjetivo. Mas na sintaxe, cansado exerce que função? Qual é a função sintática da palavra cansado? Olha lá, Viana. Sim, é adjetivo na morfologia, Tâmara, mas na sintaxe é o quê? Cansado. Se refere a quem na frase? Na oração. Everton. Como é? Se refere a Everton. Everton Isso. chegou cansado. Isso. Então, cansado se refere a Everton. Everton é o quê da oração? Não é o sujeito? Então, eu tenho uma característica do sujeito. Na sintaxe, a gente chama essa característica do sujeito de predicativo do sujeito. Que aqui aconteceu com o verbo significativo, que geralmente ele aparece com o verbo de ligação. Tá certo? O que eu falei agora há pouco? Que todo predicativo é núcleo de predicado. Então, eu tenho aqui cansado como núcleo de predicado também. Observe que eu tenho 2 núcleos. Eu tenho o verbo chegou, que é significativo, e eu tenho o predicativo do sujeito. Então, se eu tenho 2 núcleos,
A regra me diz que eu tenho um predicado verbo nominal. Então, é simples. Eu tenho 3 tipos de predicado: verbal, nominal e verbo nominal. Pronto. Verbal, nominal e verbo nominal. Quando eu tenho... Vamos para o macetezinho aqui agora. Olha só. Depois eu faço uma pergunta para saber se vocês estão entendendo o negócio mesmo. Deixa eu fazer só um macete aqui antes. Olha a fórmula mágica. O esquema é esse. Verbo significativo sozinho. Sozinho como? Sem predicativo. Predicado verbal. Verbo de ligação mais predicativo do sujeito, nesse caso aqui, predicado nominal. Verbo significativo mais predicativo, aqui pode ser do sujeito ou do objeto, predicado, verbo nominal. É isso. Só isso. Verbo significativo sem predicativo, predicado verbal. Verbo de ligação mais predicativo do sujeito, predicado nominal. Verbo significativo mais predicativo do sujeito ou do objeto, predicado verbo nominal. Professor, você disse que predicativo é sempre núcleo. Independente de ser predicativo do sujeito ou do objeto, ele sempre é núcleo. Então, o predicado nominal vai ser sempre assim, verbo de ligação mais predicativo do sujeito. Não vai ter um caso em que eu vou ter um verbo de ligação e um predicativo do objeto, para eu chamar de predicado nominal? Não. Por quê? Porque para eu ter um predicativo do objeto numa oração, eu preciso ter um objeto. E verbo de ligação não transita. Ele não pede objeto, direto nem indireto. Então, não tem essa possibilidade. Tá certo? Não existe essa possibilidade. O predicado nominal tem na estrutura um predicativo do sujeito e um verbo de ligação. Como o verbo de ligação não pode ser núcleo, sobrou a batata quente para o predicativo do sujeito, que é um adjetivo. Portanto, um nome. Logo, predicado nominal. Entendam uma coisa. Há 3 tipos de palavras na língua portuguesa que são chamadas palavras que representam os nomes. Quais são elas? O substantivo, que é o pai, né? O adjetivo e o advérbio. Quando se fala em nome, na língua portuguesa, a gente está se referindo ou a substantivo, ou a adjetivo, ou a advérbio, tá certo? Essa informação também não tem no material. Portanto, anotem, para não esquecer. Pergunta. Antes da pergunta, eu vou botar aqui uma outra pergunta. Vamos aqui ver se a galera entendeu. Eu vou apagar isso aqui, vou fazer o seguinte, vou colocar 2 exemplos e vou me dizer, eu peço que vocês participem aí, em nome de Jesus, deixa eu sozinho aqui não, para ver se vocês estão entendendo. Olha só, bem simples, bem simples. Deixa eu ver aqui. Pronto, magoada. E aqui eu tenho...
Pronto. Ana está magoada e ela saiu triste da sala. Vamos lá. O que eu tenho aqui? Vou dar aqui a canetinha. O que eu tenho aqui? Eu tenho um verbo de ligação e um predicativo do sujeito. Portanto, sempre que eu tenho essa situação, o predicado é nominal. Beleza. Tem o verbo e nome. Tranquilão. Na parte de baixo, predicado nominal e tal. Esse verbo aqui é um verbo de ligação, não transita, não pode ser núcleo. Predicado, o núcleo é magoada, portanto, predicado nominal. Aqui embaixo, ela saiu triste, eu tenho um verbo e um nome. Pronto. Se nós olharmos para a estrutura do predicado, observaremos que existe um verbo e um nome. Tanto no exemplo 1, Ana está magoada, quanto no exemplo 2, ela saiu triste da sala. A estrutura sintática, morfológica, é a mesma. Eu tenho o verbo e um adjetivo. Magoada e triste. Ou seja, eu tenho um verbo e um nome. Por que é, então, que no exemplo 1 eu tenho um predicado nominal e no exemplo 2 eu tenho um predicado verbo nominal? Essa é a resposta. O predicado aqui embaixo é verbo nominal. Mas por quê? A estrutura é a mesma. Verbo e nome. Exemplo 1, Ana está magoada. Verbo e nome. Ou eu posso pensar verbo e adjetivo nos dois casos. Por que que um é predicado nominal e no outro, que tem a mesma estrutura, verbo e adjetivo, é predicado o verbo nominal? Quem me diz? Se fosse na sala de aula do dia a dia, eu ia oferecer um ponto para quem acertasse a questão. Aqui eu não posso dar ponto. Que os tipos de verbos são diferentes? Olha clarinha aí. Olha Um clarinha é aí. ligação e o outro é verbo significativo. Perfeito. Clara e Valquíria responderam corretamente. Primeiro, Clara disse porque são verbos diferentes. Perfeito. E Valquíria foi mais a fundo. Diz qual era a diferença. Um é verbo de ligação e o outro é verbo significativo. E o que se influencia? Eu quero mais explicações. O que o fato de um ser verbo de ligação e o outro ser verbo significativo influencia? Tem aquele negócio de verbo transitivo e não transitivo, né? Acho que influencia na frase de alguma forma. É um modo que ela é escrita, alguma coisa assim do tipo. Não, Clarinha, a questão aí não é essa. Porque é que o fato de um verbo ser de ligação e do outro ser significativo vai influenciar na classificação do predicado. Porque o verbo de ligação mais o predicado do sujeito vai ser predicado nominal, né? E o verbo significativo mais o predicado do sujeito vai ser predicado verbo nominal. Predicativo do sujeito. É, isso aí. Mas olha só, ainda está escuro. Eu quero tirar a poeira desse negócio. Olha só. O que eu queria ouvir de vocês? Que verbo de ligação não pode ser núcleo. Só isso resolve a questão que eu estava pedindo. O fato de ser verbo de ligação não pode ser núcleo, portanto, o predicado é nominal. No outro caso, os dois podem ser núcleos. Era isso que eu queria ouvir. O verbo significativo e o verbo. E o predicativo, os dois são núcleos. Olha só, eu tenho verbo e predicativo. No exemplo 1. Embaixo eu tenho verbo e predicativo. Qual é a diferença? A diferença é que no exemplo de cima, o verbo é de ligação e ele não pode ser núcleo. Portanto, eu tenho só um núcleo, que é o predicativo do sujeito, predicado nominal. Já no exemplo de baixo, o verbo significativo sempre é núcleo. E o verbo
E o predicativo sempre é núcleo. Então, eu tenho dois núcleos. Portanto, predicado verbo nominal. Vocês não podem errar uma questão dessa no concurso. De forma alguma. Por quê? Porque é simples. Se você entender que eu tenho um predicado e que ele pode apresentar a seguinte estrutura: um verbo significativo sem predicativo, que eu chamei ele sozinho, e ele vai ser o núcleo, predicado verbal. Pode aparecer um verbo de ligação e um predicativo, e o verbo de ligação não pode ser núcleo. O predicativo sempre vai ser núcleo, predicado nominal. E no terceiro caso, eu tenho um verbo significativo que agora não está sozinho, agora ele está acompanhado com o predicativo do sujeito. Como nós já sabemos que tanto o verbo significativo quanto o predicativo podem ser núcleos, eu tenho dois núcleos. Se eu tenho dois núcleos, predicado, verbo, nominal. Marcou lá, ó, e pode ir feliz pro abraço. Quem não entendeu essa parte? O que ainda ficou escuro aí, pra gente tirar a poeira? Tudo certo até aí? Me deu um sinal, bota um joinha aí, bota assim para baixo, para eu entender. Pronto, Tâmara já disse ali que entendeu. Mas todo mundo entendeu? Pronto, chegou os joinhas ali. Ah, agora sim. Para eu ter uma noção, é que vocês não querem falar, mas pelo menos assim que vocês estão entendendo. Quem não está, diga, ó, não entendi não, repita aí e tal. A gente repete, né? Se vocês ficarem calados, eu não vou saber se vocês não estão entendendo. Ah, aquela parte eu não entendi. Depois da aula não adianta. Porque eu estou aqui no gás, que eu estou no clima, para tirar as dúvidas, certo? Tranquilo? Pode seguir? Pode, né? Ninguém mais se manifestou. Suponho eu que tenha ficado esclarecido. Até porque é tranquilo. Só são três tipos. Se você entende o que é o verbo de ligação, agora, eis o interessante. Se você não souber o que é um verbo de ligação, vai dificultar a sua vida. Se você tiver dificuldades de encontrar ou de distinguir o verbo significativo do verbo de ligação, aí vai complicar na questão dos predicados. Por isso que, como não dá para memorizar todos os verbos significativos que existem no mundo, ou na língua portuguesa, pelo menos, memoriza os verbos de ligação, que são menos. Então, só aquela listinha que eu passei que está aí no material. Certo? Tranquilão? Sigamos. Estou esperando que vocês respondam aquele exercício que eu passei lá na aula passada. Né? Somente duas pessoas me pediram gabarito. Portanto, presumo eu que somente elas duas responderam. E assistir a aula, entender e não exercitar para aprender é igual a não assistir a aula. Vamos lá. No material tem aí outros exemplos, mas eu prefiro escrever e tal, porque eu gosto mais. Aqui, tem tudo aí, material de ligação, tal, tal, tal. Eu prefiro escrevendo e falando. Já tem aqui. Predicativos. Pronto. Só para a gente pincelar aqui o que eu já falei. Existem dois tipos de predicativos. O que são predicativos? O que é um predicativo? Um predicativo é uma característica, né? Que pode ser um atributo, uma informação, uma qualidade ou estado. E o predicativo ele pode ser do sujeito quando essa característica for do sujeito. Ou ele pode ser do objeto quando essa característica for do objeto. Tá certo? O do sujeito é muito simples, vem sempre com verbo de ligação e ocasionalmente com verbo significativo, como foi aquele caso do exemplo do predicado verbo nominal. Já o predicativo do objeto, ele é mais complicado. Por quê? Porque para você encontrar o predicativo do objeto, você tem que saber o assunto da aula passada, de transitividade. Saber o que é um objeto direto e indireto. Por quê? Porque enquanto o predicativo do sujeito é uma característica do sujeito,
o predicativo do objeto é uma característica do objeto, direto ou indireto. Nesse exemplo aqui a gente tem, ó, a prefeitura conservou a cidade limpa. Olha só, o que eu tenho aqui? Sujeito prefeitura, predicado, conservou a cidade limpa, conservou, verbo, transitivo, direto. A cidade, objeto, direto. Limpa, predicativo. Do sujeito, vou ver. Limpa é a prefeitura? Não, limpa é a cidade. Cidade é objeto, então limpa é predicativo do objeto. Tá certo? Só vai ter predicativo do objeto com objeto ou com verbo que transita, ou seja, com verbo transitivo, direto ou indireto. Não tem predicativo do objeto com verbo intransitivo, porque ele não pede complemento, e não tem predicativo do objeto com verbo de ligação. Certo? São as informações elementares que vocês precisam ter aí memorizadas. Eu falo muito em memorização, inclusive eu estou fazendo um curso de memorização, certo? Comprei um curso de memorização para aprender melhor, para memorizar melhor, e etc, etc. Porque eu venho pregando isso há tempos. Ninguém aprende aquilo que não memoriza. Acabou. Portanto, memorizem isso, certo? O predicativo do sujeito ocorre com o verbo de ligação e pode acontecer também com o verbo significativo. Agora, o predicativo do objeto não ocorre com o verbo de ligação, porque não pede objeto, nem verbo intransitivo, porque ele também não pede complemento. Tá certo? O predicativo do objeto só acontece com verbo transitivo, direto ou indireto. Tranquilão também os predicativos, né? Aqui não tem o que enganchar, não. Como é que eu vou saber se o predicativo é do objeto? É simples. Você vai olhar a estrutura da oração. Percebe que tem um objeto ali, um complemento de um verbo. Depois daquele objeto, existe uma característica que se refere àquele objeto, predicativo do objeto. A característica se refere ao complemento, predicativo do objeto. Pronto. Agora, se você não consegue identificar, primeiro, o verbo, saber se ele é de ligação, se ele é transitivo ou intransitivo. Depois, descobrir que ele é transitivo, mas não saber se ele é direto ou indireto, aí você não vai encontrar o objeto, tampouco o predicativo do objeto. Certo? Então, não, português é difícil. É, porque tem muita coisa para você desenrolar. Para você encontrar o predicativo do objeto, você tem que ir lá para trás, saber o que é um verbo transitivo direto ou indireto, saber o que é um objeto direto ou indireto, para chegar ao predicativo. Então, é sempre uma... Para descobrir uma coisa, você faz uma análise do tamanho do mundo. Certo? Detalhe importante. Quase todos os casos, o predicativo é um adjetivo. Certo? O predicativo é um adjetivo. É uma característica, então é um adjetivo. Tudo bem? Vou adiantar aqui. O que vem depois disso? Vozes verbais. Que é para a gente fechar aqui. E, na verdade, vozes verbais, eu vou passar aqui nesse material, mas quem está desde o começo, ou quem entrou depois no curso, mas que pegou o curso de morfologia gravado, que eu mandei as aulas, e que viu as aulas, viu vozes verbais quando nós estudamos os verbos. Né? Voz ativa, voz passiva, voz reflexiva e pouco usada ou pouco estudada a voz reflexiva recíproca. Como tem pessoas novas no curso, eu vou falar sobre as vozes verbais. Quem já viu, relembra. Quem não viu, vê agora. Quem viu lá na escola também vai relembrar. O que são vozes verbais? Pois bem, no que se refere
a voz verbal, o verbo pode ser ativo, passivo ou reflexivo. Quando é que eu tenho o verbo na voz ativa? Quando o sujeito pratica a ação. Quando é que eu tenho a voz passiva? O verbo está na voz passiva quando o sujeito ele sofre a ação. Ele recebe a ação. Quando é que eu tenho um verbo na voz ativa? Pratica a ação. Na voz passiva, recebe a ação. Na voz reflexiva, ele pratica a ação que reflete sobre ele, que cai sobre ele. Então, se eu disser assim, ela vai escrever aqui outros exemplos. Isso é um óbvio. O vento virou a canoa. Olha só. Quem é o sujeito dessa oração? O sujeito dessa oração é o vento. Quem virou? O vento. Só que aqui, nas vozes verbais, a gente não vai se interessar por analisar se o sujeito é simples, se ele é composto, se ele é inexistente. Não. Aqui, nós vamos analisar se ele pratica ou se ele sofre a ação. Se o vento virou a canoa, ele praticou a ação. Quando o sujeito pratica a ação, a gente chama de sujeito agente. Alguns gramáticos vão chamar de sujeito ativo, que dá no mesmo, é aquele que age, tá certo? Quando o sujeito é agente, nós dizemos que o verbo está na voz ativa. Sujeito agente, praticando a ação, voz ativa. Essa mesma frase, ela pode acontecer na voz passiva. Olha aí, macho. Na voz passiva. Como seria? Olha só, a mesma frase. A canoa foi virada pelo vento. Agora eu tenho aqui um verbo na voz passiva. Por quê? Eu tenho a mesma frase, só está na voz passiva. Por quê? Olha só. Quem é o sujeito agora? É o vento? Não, o sujeito é a canoa. A canoa praticou a ação? Não, ela sofreu, ela foi virada. Se ela foi virada, eu tenho um sujeito que sofre a ação. Eu vou chamar esse sujeito de paciente ou de passivo. Aí depende do gramático. Uns chamam de paciente, outros de passivo, que é a mesma coisa, que é o sujeito que sofre a ação. Quando o sujeito sofre a ação, nós dizemos que o verbo está na voz passiva, ele está recebendo a ação. Voz passiva. Então é simples. Se o sujeito pratica a ação, o verbo está na voz ativa. Se ele sofre a ação, voz passiva. Olha só. Olha só o que aconteceu na transformação da voz ativa para a voz passiva. É a mesma frase, a gente só transformou de ativo para passivo, é a mesma oração. Olha só. O que eu tenho aqui? Virou na voz ativa, verbo transitivo direto. A canoa é o quê? Objeto direto. Quando passou para a voz passiva, o que aconteceu? O objeto direto da voz passiva, da voz ativa, perdão, passou para a voz passiva como sujeito paciente. O verbo transitivo virou, deu lugar à locução verbal. Locução verbal. Dois verbos com a mesma função. Foi virado. E agora, eu tenho aqui o sujeito lá da voz ativa passou para voz passiva e recebeu uma preposição pelo vento. Ele não é mais o sujeito da oração. Isso aqui cai em concurso. O que é isso aqui? Pelo vento. Quem lembra daquela aula? Tá só isso aí para ser classificado. Na voz ativa, o vento
é o sujeito da oração, sujeito agente que age. Mas na voz passiva, esse termo pelo vento é classificado sintaticamente com que nome? Quem lembra? Ninguém lembra? Ninguém? Maria Clara, Everton, Marielle, Rita de Cássia, Valquíria, Kaline, Gabriela, Laura, Luana e Tâmara. Ninguém lembra? Chamei de um por um aqui, que é para ver se alguém cutuca aí, velho. Eu não lembro não, vou mentir. Se alguém se inspira aí. Luana já disse que não lembra. E aí, Gabi, Cássia, Marielle, Valquíria, Kaline. Agente da passiva? Agente da passiva. Por que que é o agente da passiva? Observe. Na voz ativa, o vento pratica a ação. Mas ele é um sujeito. Como ele é o sujeito da oração e pratica a ação, a gente chama de sujeito agente, ou sujeito ativo. Na voz passiva, o vento não é mais um sujeito, mas ele continua praticando a ação. O sujeito agora é canoa, mas canoa está sofrendo a ação, por isso que o vento está na voz passiva. O sujeito está sofrendo a ação, que está sendo praticada pelo vento. Como o vento não é mais sujeito, ele recebe o nome de agente da passiva. O que é o agente da passiva? É aquele que pratica a ação na voz passiva. O agente da passiva vai vir sempre preposicionado, viu? Detalhe. Mas ele sempre vai estar praticando a ação na voz passiva. Ah, professor, o agente da passiva vem preposicionado, eu vou confundir com objeto indireto. Não vai. Porque o agente da passiva ele só acontece lá na voz passiva. Então ele não vai ser objeto de nada. Tá certo? Ele é o agente da voz passiva. Ele pratica a ação na voz passiva. Ele continua agindo, só que não é mais o sujeito, é o agente da voz passiva. A gramática chama de agente da passiva. E agente da passiva, vez por outra, está numa questãozinha de concurso lá para ficar esperto. Quando eu tenho sujeito pratica ação, eu tenho a voz ativa. Quando eu tenho sujeito que sofre ação, eu tenho a voz passiva, onde eu tenho lá o agente da passiva também, e nós vimos aí como é que acontece a transformação da voz ativa para a voz passiva, que é importante ter essa noção. Só que existe outro tipo de situação em que o sujeito não só pratica, como ele sofre ação. Ou seja, ele pratica uma ação que reflete sobre ele, que é a voz reflexiva. O rapaz cortou-se. Pronto. Sujeito, rapaz. Vixe, eu pensei nesse exemplo. Sujeito. Olha só. Ele praticou a ação, sim. Ele cortou. Ele cortou quem? Ele cortou a ele mesmo. Então ele se cortou. Ou cortou-se. Praticou a ação e sofreu a ação. Nesse caso, nós temos a voz reflexiva. Quando o sujeito pratica a ação e a ação reflete sobre ele. Voz reflexiva. Certo? Praticação, sujeito praticando a ação, voz ativa. Sujeito sofrendo a ação, voz passiva. Sujeito praticando a ação que reflete sobre ele, voz reflexiva. Certo? E agora, um termo menos usado, que é o reflexiva recíproca. Pai e filho abraçaram-se na saída do cinema, sei lá. Enfim, o que eu tenho aqui agora? Eu tenho uma voz reflexiva
recíproca. Por quê, professor? Por que recíproca? Porque não só reflexiva. Pois bem, vamos ao exemplo. Vamos à explicação. Aqui eu tenho um sujeito composto. Eu tenho dois núcleos, pai e filho. Aqui acontece o seguinte: pai e filho abraçaram-se. Ao mesmo tempo que o pai praticou a ação de abraçar o filho, ele sofreu a ação de ser abraçado pelo filho. Da mesma forma, a partir do momento que o filho abraçou o pai, ele recebeu a ação de ser abraçado por ele. Então, houve reciprocidade na ação verbal. Por isso que é uma voz reflexiva, mas não reflexiva normal, reflexiva recíproca. Tá certo? Essas são as vozes verbais. Professor, tem outro? Então, licença, é receptiva recíproca porque tem duas pessoas e as duas pessoas recebem a mesma ação ao mesmo tempo. Perfeitamente. Praticam e sofrem ação simultaneamente, reciprocamente, ao mesmo tempo. Perfeito, Clara. Tranquilão até aí? Deu para entender? É fácil, né? As vozes verbais são fáceis de entender. Então ficou dúvida. Praticou ação, voz ativa. Sofreu ação, passiva. Praticou ação sobre ele mesmo, reflexivo. Praticou ação e recebeu simultaneamente, que aí está a diferença. Na recíproca, eu tenho ação acontecendo de dois núcleos, um praticando e sofrendo simultaneamente, ao mesmo tempo. Na reflexiva comum, eu tenho só um sujeito, praticação sobre ele mesmo, e acabou. Tranquilão? Dúvidas? Sem dúvidas, professor. Que coisa boa, pai. E os demais? Temos dúvidas? Que coisa boa.